Deu? Boa noite. Vamos mais uma vez dar uma guardadinha. Vocês vão convidando as pessoas aí para participar conosco. Vamos compartilhando a live aí. Deixa eu compartilhar aqui também. Vamos lá. Vamos compartilhando, vamos continuar. Hoje nós vamos fazer a terceira e última parte falando sobre pecado. Terceira e última parte. Quais são os versículos? Mateus 6, versículo 22 a 24. Mateus 6, de 22 a 24. Nossa, não está abrindo aqui. Mateus 2, de 26 a 24. Agora abriu. Vamos compartilhando. Compartilhar. Chame os amigos aí, vão marcando as pessoas, compartilhando para que mais pessoas possam ouvir e ver. Escrever a publicação. Estamos partindo para a terceira parte. Já compartilhei aqui. Vamos ver aqui então. Marcando o pessoal. Oito e 3, vamos começar então. Vocês continuem marcando aí quem vai, chamando as pessoas para participar com a gente. Vamos lá. Vamos lá, então, vamos começar. Mais uma vez nós vamos começar falando a respeito dos Mateus 6, 22, 23 e 24. Vamos ler. Vamos lá. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, quão terrível será esta escuridão. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir a outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nosso viver. Dai-nos, Senhor, compreensão cada vez maior da Tua palavra, que nós possamos buscar cada vez mais o que Tu queres para o nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos louvar e bendizer o Teu santo nome, que nós possamos entender o que Tu quer falar conosco nessa palavra, e que essa palavra venha de encontro, Senhor, quebrantando os nossos corações, não deixando, Senhor, que nós vivamos mais de acordo com a nossa vontade, mas que nós aprendamos a viver de acordo com o que Tu queres no nosso viver. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos, mas que nós possamos cada vez mais entrar nos Teus caminhos e nas Tuas veredas. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Só para nós lembrar, essas duas últimas semanas nós estamos falando a respeito desses 3 versículos, então nós estamos continuando na mesma situação a qual nós estávamos.
para nós relembrar, o primeiro ponto que nós falamos é que o pecado perturba e desorganiza o equilíbrio do homem e o funcionamento normal das qualidades do ser humano. Então, como nós falamos das outras vezes, nós somos regidos por três partes, né? Nós somos regidos por mente, nós somos regidos pelo espírito, mente e corpo. O modo natural de nós agirmos seria que o nosso espírito mandasse, mas nós deturpamos completamente. Nós que eu estou falando é a humanidade. Quando a palavra de Deus diz para nós que infeliz é o homem que confia no homem, ela está se referindo a esse homem como a humanidade. É nisso que nós estamos falando, é esse homem, é essa humanidade. Quando Adão caiu no pecado, ele deturpou tudo isso. Então parou-se de viver para Deus, parou-se de viver o pensamento de Deus e começou-se a viver o pensamento, ou seja, nós estamos mais preocupados em satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, do que satisfazer o que Deus quer para a nossa vida. Então nós estamos totalmente perdidos, né? Nós tiramos o primeiro lugar de Deus na nossa vida, que Deus era para ser estar em primeiro lugar. Isso diz para nós em Mateus 6,33, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então isso nós vamos estudar mais adiante, né? Então assim, quando nós temos Deus em primeiro lugar na vida da gente, nós vamos colocar toda a nossa esperança em Deus, e aí as outras coisas nos serão acrescentadas, as outras coisas as quais nós necessitamos, não as quais nós queremos. E hoje vai ser bastante interessante que nós vamos chegar nesse ponto, porque nós somos, as coisas foram feitas para nos servir, e ao invés das coisas estar nos servindo, nós começamos a servir as coisas, nós começamos a fazer tudo para poder ter as coisas, ou seja, nós viramos na realidade escravo das coisas. Então, por isso que deturpou completamente, está totalmente errado. Em segundo lugar, os nossos afetos, as nossas sensibilidades, e nós colocamos isso com mais valor do que o desejo de Deus. Em terceiro lugar, a carne, e nós satisfazemos a nossa carne. Falamos um pouco na outra vez, nós vamos para a academia para cuidar do nosso corpo, nós queremos ficar belos, nós compramos roupas, nós vemos colocando as meninas colocam bastante maquiagem para ficar bonitas, elas estão mais interessadas em embelezar a parte exterior do que embelezar a parte interior. Não só mais as meninas, mas hoje em dia, se nós olharmos, inclusive os homens estão da mesma forma. Os homens também estão mais preocupados com aparência do que com qualquer outra coisa. Nós, né? Às vezes nós estamos mais preocupados com o que nós vamos parecer do que com o que nós somos realmente. Foi feita uma vez uma pergunta para um senhor, dizia assim: como tu te define? Aí as pessoas se definem geralmente assim: eu tenho 53 anos, eu trabalho na empresa tal, eu faço tal coisa, e sempre nós nos olhamos com estereótipos. Sabe que eu entristeço hoje? Eu acho que, se eu não me engano, a gente estava conversando lá em casa. Nós estamos tão preocupados em que as pessoas sejam alguma coisa, que nós nos esquecemos de ter valor. Ou seja, eu vejo todos os seres humanos, e infelizmente até dentro de igreja, hoje em dia isso acontece. Nós estamos criando nossos filhos para ser médicos, estamos criando nossos filhos para ser advogados, estamos criando nossos filhos para ser contador, para ser engenheiro, para ser isso, aquilo, aquele outro, e não estamos criando nossos filhos para ser cristãos, sabe? Isso entristece, e eu não me lembro o dia que eu estava vendo isso, e até ele disse assim: antigamente, quando um filho da gente dizia assim: eu quero ser missionário na África, o pai ficava todo orgulhoso. A pregação do Jonas Madureira. A do Jonas, né? Isso, eu estava vendo a pregação do Jonas Madureira, isso mesmo.
eu quero que o meu filho seja pregador na África. Ou tu dizer assim, eu vou ser, vamos colocar, eu não sei aqui, mas eu acho que o Morro da Cruz é um lugar que o pessoal teme um pouco, né? Então tu dizer assim, eu vou largar os estudos para ser pastor lá no Morro da Cruz. As pessoas vão olhar assim, nossa, o cara é doido. Entende? Ao invés de ir para a faculdade para fazer direito, para ganhar dinheiro, ou ser político, ou ser isso, ou ser aquilo, ou ser aquele outro, nós estamos mais preocupados em ter posição, em ter dinheiro, do que qualquer outra coisa. Estamos completamente deturpados. Que aí nós entramos na segunda parte que nós falamos, que é a respeito da cegueira espiritual. Nós nos tornamos cegos de tal forma que nós estamos mais preocupados, que eu falei a semana passada, nós estamos mais preocupados em conseguir pagar o nosso aluguel do que nós irmos para a nossa vida eterna. Nós somos, eu falei também, nós somos seres eternos que estamos passando por um período temporal, por um período, é um pequeno período, um breve período que nós estamos vivendo aqui na Terra, mas nós somos seres eternos. E nós vivemos a nossa vida inteira dedicada a este pedaço de tempo, e não à eternidade a qual nós deveríamos nos entregar. Então, nós estamos completamente cegos, nós não sabemos para onde estamos indo. Nós estamos, como Paulo diz, tateando, pessoas que não enxergam, que vivem tateando. É isso que o mundo está vivendo. E isso é normal que o mundo viva dessa forma. O problema é os cristãos estarem vivendo dessa forma. Nós que dizemos que cremos num Deus, nós que dizemos que cremos numa eternidade, vivemos para as coisas temporais. Nós vivemos pensando em coisa temporal. Nós vivemos, inclusive dentro da igreja, nós vivemos para conseguir pagar o aluguel da igreja. Nós vivemos para conseguir botar um som melhor na igreja. Nós vivemos para fazer tal coisa para a igreja. Nós estamos tão preocupados, infelizmente, com as coisas materiais, que nos esquecemos de vidas, que é o importante, que é o que interessa. Então nós deveríamos ter um pensamento completamente diferente. Isso que esse versículo está falando para nós. Eu acho que isso também está ligado ao valor cultural, né? Que se olhar em outras culturas, isso já é diferente, né? Uhum. A cultura oriental já é mais espiritualista, procura ajudar o próximo. Isso nós vemos, principalmente, aí se nós vermos, tem um livro que diz a igreja perseguida. A igreja perseguida, ela dá valor a essas coisas, ela dá valor às coisas espiritual. E nós vemos isso lá no Japão, nós vemos isso na Rússia. São pessoas que não podem ser crentes, mas vivem a cristandade. Hoje eu vi uma foto de um menino lá no Japão, que ele estava vendendo alguns negócios, e aí ele estava vendendo, daqui a pouco dava uma olhadinha para dentro da lata do lixo. Foram ver o que tinha dentro da lata do lixo. Era uma Bíblia. Ele escondeu a Bíblia dentro da lata do lixo para poder ler a Bíblia. Sabe, nós temos a liberdade de ler a Bíblia e não lemos a Bíblia. Infelizmente, se tu conversar com pessoas dentro de igreja, com 30 anos de igreja, pessoas que não leram a Bíblia ainda. Eu não estou falando que então eu sou obrigado a ler a Bíblia de capa a capa. Não estou falando isso. Mas pelo menos que tu possa de manhã levantar, ler uma passagem da Bíblia. É isso que a palavra diz para nós, medita nela dia e noite. Mas o cara nem lê a Bíblia, não conhece versículo nenhum da Bíblia. Aí às vezes a gente usa desculpa assim, é que eu tenho dificuldade de lembrar de versículos bíblicos. Cara, se não lê, como é que tu vai lembrar, entende? Não tem como. Nem o contexto, às vezes a gente lê. Sabe quando a gente sabe, às vezes tu está conversando com uma pessoa e aí tu fala alguma coisa, alguma história para a pessoa nem sabe do que tu está falando, entende? São histórias conhecidas dentro da Bíblia que as pessoas não fazem nem ideia, sabe? Isso é triste. Por isso que eu digo, a igreja, o mundo está cego e a igreja está indo pelo mesmo caminho, principalmente aqui do mundo ocidental, principalmente do mundo ocidental, onde nós temos liberdade de culto. Mas eu não sei ler. Cara, tu tem a Bíblia, tu tem oportunidade. Hoje nós temos a internet que nos dá.
Tu pode escutar pregações de várias pessoas, vários pensamentos, e tu montar o teu pensamento a respeito daquilo. Mas não, sabe, na realidade eu vejo que hoje os crentes são muito mais preguiçosos do que qualquer outra coisa. O crente que eu estou falando seria os salvos, né? É que a palavra salvo parece que quando a gente fala aqui, os salvos, a pessoa diz assim, o cara é reformado, né? Mas nós somos salvos. Essa é a nossa crença. Se eu não cresce que eu não fosse salvo, cara, que esperança existe? Então eu creio que eu sou salvo, não porque eu tenha feito alguma coisa para merecer isso, não, única e exclusivamente de Deus. Leonel, tu dá uma procurada para mim, mas eu acho que é Romanos 9,15. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Se eu não me engano é 9,15, mas confirma para mim. Se não for isso, daí procura na internet para a gente colocar esse versículo aí. Por essa razão nós vivemos não mais com a mente, mas nós estamos vivendo com a razão. A razão qual? Nós olhamos para nós, para o nosso egocentrismo, para o nosso desejo, para nossas vontades, e nós queremos viver segundo o nosso querer. Não somos governados pelas nossas paixões e pelos nossos desejos. 16? Isso, mas é o 15 e o 16 então. Deus decide de quem Ele tem misericórdia ou não, e é Ele que decide quem vai ser salvo ou não, não importa o quem. Então assim, Romanos 9, versículo 15 e 16. Então assim, ele tem misericórdia de quem Ele quer, e se Ele quer, e não depende de mim que quero ou de outro que não quer. Por exemplo, Paulo, às vezes a pessoa diz assim, mas se Paulo não aceitasse fazer a vontade de Deus, Deus arranjaria outro para fazer a vontade deles. Não, de forma alguma, era Paulo que era para fazer, a ponto que ele colocou Paulo e perguntou para Paulo, tu quer combater contra os aguilhões ou tu vai fazer? A pergunta de Deus para Paulo foi a seguinte, como é que tu quer? Vai por bem ou vai por mal? Tu vai, então tu decide por onde tu vai. E ele disse, além de falar para Paulo, ele falou para Ananias, chegou lá e disse assim, tu vai na terceira casa de tal rua e lá tu vai encontrar Paulo. Quem? O Paulo? Aquele que nos persegue a igreja? Sim, aquele vai sofrer muito por amor da igreja. Então, quando Deus resolve nos salvar, a graça é irresistível, não tem como nós dizer que nós não queremos. Nós vamos ser salvos, não adianta a gente querer combater, não, eu não quero, cara, não tem. Deus te chama e tu vem, não existe. Então o meu pensamento é aquele assim, então eu vou a Cristo se eu quiser. Sim, eu sei que tu vai a Cristo se tu quiser. A porta está ali e diz assim, essa porta é para quem quiser entrar, e a gente entra na porta porque eu quero entrar na porta. Quando eu atravessei a porta, eu olho para trás da porta e diz assim, tu só veio aqui porque eu te chamei. Nós só vamos de encontro a Deus no momento que Ele nos chama. Se nós não formos chamados, tem um tempo atrás, eu tenho um amigo meu lá na empresa com o trabalho, que ele não acredita na existência de Deus, ele é ateu. E aí ele disse para mim que não sabe como é que eu consigo acreditar em Deus. Eu disse para ele, fazer muita força para não acreditar em Deus, e eu disse para ele assim, eu entendo que tu seja ateu, e tu vai continuar sendo ateu até o dia que Deus te chamar. Se Ele te chamar, tu vai deixar de ser ateu. Se Ele não te chamar, tu vai continuar sendo ateu para o resto da tua vida. Aí ele disse para mim assim, eu quero ver no dia que tu morrer e tu chegar lá do outro lado e não tiver nada, o que tu vai falar? Eu disse para ele, cara, eu vou chegar lá do outro lado e vou dizer assim, graças a Deus eu estou aqui. Entende? Mesmo que Deus não exista, foi graças a Deus que eu cheguei aonde eu cheguei. Eu sou feliz aqui agora, eu não preciso da eternidade. Eu sou feliz porque Deus transformou a minha vida, do que eu era para o que eu sou. Eu saí totalmente fora do assunto aqui, do pecado, mas graças a Deus, Deus sabe por que está falando. Mas nós estamos cegos por causa do pecado. Nós estamos olhando para uma coisa, nós estamos tateando. Paulo diz para nós que nós estamos dando soco em ponta de faca. O sábio fala para nós que nós estamos
lutando contra o vento, sabe? É lutando contra o vento, cara. Tu está dando soco em nada. Infelizmente é isso que acontece. Nós estamos completamente perdidos e nós tendemos a ter essa luta. Assim, nós nos mostramos invejosos e ciumentos com as coisas dos outros. Nós sacrificamos tudo e qualquer coisa para que nossos desejos sejam satisfeitos. Às vezes nós sacrificamos até mesmo a nossa eternidade para que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. E tudo por causa de coisas que nós não vamos levar para lugar nenhum. Ou seja, quando nós encontrar com a morte, cara, tudo que tu tinha, não existe mais nada. Nada mais vai mudar na vida da gente. Então, infelizmente, nós estamos combatendo um combate contra uma coisa que é inevitável, né? É inevitável. Semana passada eu até brinquei. Eu vou dar uma notícia para vocês que eu não sei se vocês sabem. Vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer. Estamos indo para a morte. Cada dia que passa é um dia menos que nós temos aqui nessa existência. E nós estamos lutando. Parece que estamos vivendo uma vida que nunca vamos morrer, sabe? Isso é totalmente desproporcional com o que Deus quer. Ou seja, nós não estamos fazendo nada pela nossa eternidade. E nós somos, como eu falei, seres eternos, vivendo presos num tabernáculo passageiro. É isso que a palavra diz para nós. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, se vocês lerem Eclesiastes, diz para nós assim: enquanto o sol estiver clareando, ou seja, enquanto o sol estiver me clareando, eu valho alguma coisa aqui. No momento que eu morri, acabou. Sabe isso? Nós fizemos a semana passada, faleceu uma tia da Dilce, nós fomos lá fazer um enterro dela, e quando a gente olha para o caixão, ali é um pedaço de carne, não existe mais nada, e é isso que vai acabar. Mas a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso espírito volta ao Pai que é do Pai. Então, isso é eterno. Nós estamos nos preocupando com aquela carne que dura 60, 70 anos. A palavra de Deus diz para nós assim: a nossa vida é 70 anos, e o que passar disso é fadiga e cansaço. Isso, sabe? E aí a gente briga, a gente se agarra de uma forma tremenda nesse tempo aqui e esquece o resto. Nós perdemos completamente o valor. Ou seja, nós temos duas coisas importantes na vida da gente: Deus e os homens. E nós estamos dando mais valor a quem? Sabe, Paulo diz isso para nós: se estou eu aqui para agradar a homens? Eu não, estou aqui para agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E nós, o que nós temos feito? Nós temos agradado a Deus ou temos agradado aos homens? Muitas pessoas até lembram de Deus, sabe, assim, nas orações ou durante o dia, até lembram de Deus, mas elas não lembram de Deus pelo valor que Ele tem. Não lembram de Deus pelo que Ele é, mas lembram de Deus pelas necessidades que ela tem e por aquilo que Ele quer dar. Ou seja, nas nossas orações nós dizemos para Deus: Senhor, eu preciso que essa dor de cabeça passe, eu preciso pagar tal conta, me ajuda, eu preciso fazer tal coisa. Ou seja, nós queremos não um Deus para a gente servir, mas a gente quer um gênio da lâmpada para resolver os nossos problemas. Infelizmente, essa é a realidade que nós vemos no mundo. Não vamos falar do mundo cristão, tá? Porque eu acho isso pesado, mas do mundo gospel. O mundo gospel é isso que prega. O mundo gospel prega que no momento que nós nos convertemos a Cristo, os problemas vão passar. Sabe, as dificuldades nós não vamos ter. Vai vir um temporal, vai vir um tufão aqui, um ciclone, vai desmanchar todas as casas aqui na volta e a igreja vai ficar em pé, nada vai abalar, entende? Porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e nada vai me acontecer. E eles creem isso fisicamente, e não é isso que Deus está falando. Não, nada vai nos acontecer realmente, porque nós estamos com Deus e nós vamos estar na presença de Deus.
Sabe, eu acho maravilhoso a possibilidade de um dia, eu já falei para vocês, quando a gente morre, a gente ser recebido por Cristo no céu. Isso é maravilhoso. Tem tinha um cara na época do nazismo chamado. Se conseguir falar mais alto, tirar a máscara, né? Porque senão não vai ouvir no... Eu não vou saber falar o nome dele, é o Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro chamado Discipulado, onde ele fala sobre a graça de Cristo e uma graça barata. E ele fala que não tem como a gente receber a graça de Cristo considerando tudo que ela custou para ele, sem pagar nada por isso. E então ele fala assim, ó, a graça de Deus, por mais que seja de graça, ela cobra um preço. Tipo, ela não te cobra nada para te receber ela, mas a tua vida vai mudar e isso vai gerar um certo peso, um certo sofrimento na tua vida. É pegar a nossa cruz, né? Uhum. Que é uma opção que a gente faz. A gente tem acesso a isso gratuitamente, mas tem um pagamento de sacrifício diário para isso. Daí ele apresenta um termo chamado a graça barata, que é justamente o que ele via que estava acontecendo naquela época, e hoje a gente tem isso bem intensificado, né? Que é justamente isso, de tu oferecer a graça de Cristo sem nenhum ônus. Sem nada que tu tenha que abrir mão. Tu só pega e é algo a mais que tu coloca na tua vida, que tem a graça. E essa é a graça barata do Bonhoeffer. Isso Spurgeon falava, né? Que e a gente vê as pessoas usar o Romanos 8, capítulo 1, que diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, no momento que eu me converti a Cristo, não existe mais pecado nenhum. Aí a gente está falando da hipergraça. Nós estamos falando do hipercalvinismo, né? Daí a hipergraça, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, eu posso fazer o que eu quiser e não tem problema nenhum. Agora bateu. Na realidade, eu vou dizer assim: no momento que tu pensa que uma vez salvo, sempre salvo, isso está provando que tu não é salvo, entende? Porque no momento que nós somos salvos, existe a diferença. E um dia eu vou pregar isso aqui na igreja. A hora que Deus mandar, eu vou falar que existe a graça. Nós somos salvos pela graça, e a graça é irresistível, e eu creio nisso. No momento que Deus me chama, é um chamado irresistível, e é uma graça completa. Eu sou salvo completamente de graça, não preciso pagar nada para isso. Então, assim, a salvação é gratuita? Sim, a salvação é gratuita. Só que a palavra de Deus diz para nós que nós temos ter vida e vida em abundância. No momento que, como é que nós vamos ter vida em abundância? Aí nós temos, para termos vida em abundância, nós temos que pagar o preço. E nós vamos pagar o preço. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que nós temos que porfiar. Isso é que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós não vamos ter que lutar para alcançar a salvação, não, de forma alguma, mas nós temos que lutar para viver uma vida de santidade. E é isso que o cristão vive. E uma vez que o cristão ele é salvo por Cristo, quando ele recebe essa graça irresistível, ele não consegue mais pecar. Entende? Por quê? Porque ele não compactua mais com aquilo. É aquilo que eu digo assim: tu só peca se tu ama o pecado, meu querido. Infelizmente eu vou dizer para ti, tu diz assim: eu não consigo vencer aquilo. Tu não consegue vencer porque tu ama. Então, assim, no momento que tu passar a odiar, tu nunca mais vai fazer aquilo. No momento que tu amar Deus suficientemente, tu nunca mais vai pecar aquilo. Ou seja, tu está amando hoje mais o teu desejo carnal, isso que eu estou falando aqui, tu está amando hoje mais os teus desejos carnais do que a Deus. Onde está o teu Deus? Entende? Aí tu vai dizer para mim assim: mas eu não estou conseguindo vencer. Eu sei, nós temos que lutar. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: porfiai. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para conseguir vencer os nossos pecados. Não é de uma hora para... Deus não como eu falei, Deus não é um gênio da lâmpada, que ele chega e diz assim: o Cláudio está aqui cheio de pecado. Daí ele chega com a varinha mágica e pim! Deu, não existe mais pecado em mim. Ele pode fazer isso? Sim, é lógico que ele pode fazer isso. Mas será que eu vou continuar sendo eu? Ou seja, ou a minha vida, é o que Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo.
E nós estamos falando de Paulo, e ele vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, e vai vencendo devagarzinho, problema por problema, problema por problema, e nós somos a mesma coisa. Vamos vencendo cada dia as dificuldades que nos é proposta. Por isso que a oração do Pai Nosso diz para nós, que nós já estudamos no início do 6, que diz assim, ó, o pão nosso de cada dia. Por isso que ele diz assim, ó, livra-nos do mal. Ou seja, é diário, a nossa luta é diária, o nosso pão é diário. Eu não tenho que pedir para Deus para que Deus tire os meus pecados para sempre. Não, eu preciso. Vocês já ouviram falar dos alcoólicos anônimos, né? Os alcoólicos anônimos, eles dizem que a pessoa ela tem que vencer hoje. Ela não tem que vencer o resto da vida. Eu tenho que vencer o dia de hoje. E mesma coisa é a vida cristã. Eu tenho que vencer os meus pecados hoje. Se amanhã eu cair de novo, Deus vai me perdoar e eu vou lutar. E isso pela graça de Deus. Mas eu tenho que vencer hoje, cada dia. O senhor falou sobre seguir para o alvo, eu estava lendo exatamente nesse versículo. Eu me lembrei que quando o senhor falava ali sobre nós temos que ter um esforço, né? Mesmo em Sim. quando nós temos que ter o nosso esforço, eu me lembrei desse versículo, que diz assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecer para trás, ficar para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É exatamente isso, eu prossigo para o alvo. Na outra versão, o prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu fui vocacionado para isso, mas eu tenho que prosseguir para o alvo. Entende? Eu tenho uma vocação, só que eu tenho que prosseguir para o alvo, senão eu não vou alcançar isso. Então eu vou perder a salvação. Não, tu não vai perder a salvação. Só que, como eu já falei, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não existe pessoas que não vão comparecer. Nós somos, os salvos vão comparecer e os não salvos vão comparecer. E lá nós vamos receber os galardões do que fizemos de bom ou de mal aqui nessa vida. Então, querido, tu vai te apresentar diante do tribunal de Cristo. Por isso que eu mudei o meu pensamento. Antes eu dizia assim, as pessoas diziam para mim assim, todos os caminhos levam a Deus. Eu disse, não, só Cristo leva a Deus. Existe só um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele leva a Deus. Mas hoje eu mudei o pensamento. Todos os caminhos levam realmente a Deus. Só que tu vai encontrar ou com teu pai ou com teu juiz. Tu vai encontrar lá. Só. Não, o senhor mudou a frase. Tem aquela frase clássica, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Mas todos os caminhos levam a Roma, mas só um leva a salvação, a vida eterna, Jesus Cristo. Mas todos, não, mas é que a gente vê aí, com esse meu pensamento assim, a gente vai chegar, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então todos os caminhos vão nos levar a Deus. Só que lá no fim do caminho tu vai encontrar com teu pai, se tu tiver Cristo como teu caminho. Vocês viram o livro Pequeno Príncipe, né? Não, aquele que não é que ele anda pela estrada é o Pequeno Príncipe, né? Anda pela estrada para chegar no céu. Peregrino. O peregrino. As pessoas chegam. Pequeno Príncipe, eu misturei todos os livros agora. Várias pessoas chegam na cidade celestial. Várias pessoas, só que uns chegam pelo caminho e outros chegam pelos atalhos. Só que os que chegam pelos atalhos não vão entrar. Eles vão conseguir chegar na cidade, vão conseguir vislumbrar a cidade, vão conseguir vislumbrar a Deus. Sim, vão fazer tudo isso. Só que eles não vão participar da glória vindoura. Tu ia falar alguma coisa, Léo? Sim, eu queria ler primeiro, só que subiu aqui no Facebook no blog. O comentário não aparece nenhuma pessoa para você. Só chega, eu acho que se chegar aqui mais perto, Léo. Não, é que não adianta se não tiver o comentário, é que eu estou tentando achar a Emanuele. Ela falou primeiro sobre que tu tinha falado sobre ler a Bíblia e ela disse que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Então precisa fazer devocional diário. E depois ela comentou que a palavra também fala que aquele que persevera até o fim será salvo. Então não tem como uma vez salvo sempre salvo. Precisamos de uma vida de renúncia, viver uma santidade. Eu queria acrescentar em cima, assim, mais uma opinião minha mesmo, que
Perseverança dos santos. Mesmo aqueles que creem na graça irresistível, eles creem na perseverança dos santos. Então a gente entende que mesmo a graça sendo irresistível, o mínimo que vai acontecer é, mesmo se não for partindo de ti, vai partir do Espírito que habita em ti, uma perseverança e uma luta a ponto de ser capaz de entregar a tua vida, como os apóstolos fizeram em nome do Evangelho. A palavra diz para nós que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa fazer a obra para ser salvo? Não, de forma alguma. Nós não temos que fazer a obra. Mas ele diz para nós assim, ó: eu sou cristão, o que tu tem feito? Ah, não faço nada. Então tu não é cristão. Para a gente mostrar que nós somos cristãos, nós temos que mostrar as nossas obras. Não adianta nada tu chegar para mim, vamos lá, tu dizer para mim assim: sabe o que eu sou? Eu sou designer gráfico. Ah, então me mostra o material que tu tem. Não, eu não tenho. Como é que tu é designer gráfico? Eu sou de mídia, né? Eu trabalho com mídia, então me mostra o teu portfólio. Não tenho. Como é que eu sou cristão, então me mostra as tuas obras. Ah, não tenho. Cara, não existe isso, entende? O cristão que é cristão, ele tem obras, ele tem que ter obras, não porque ele é obrigado a ter obras, mas porque o outro ponto, né, eu não consigo ficar parado, entendeu? No momento que eu recebi de Deus, eu vou de graça recebeu e de graça vai dar. Eu não tenho como guardar para mim a salvação. No momento que eu sou salvo, eu não consigo guardar para mim a salvação. Eu vou propagar ela, eu vou falar de Cristo. Se tu não está falando de Cristo, cara, eu tenho eu sou completamente duvidoso da tua conversão. Se tu não fala de Cristo, cara, tu não é cristão. Sinto muito, às vezes as palavras são pesadas que diz aqui, mas se tu não fala de Cristo, tu não é cristão. Se tu fala de política, tu é um baita de um político, eu quero dizer para ti. Eu entro assim, eu vejo no Facebook ali, eu entro e eu vejo crentes falando páginas e páginas de políticos e não falam nada de Cristo. Então, para mim, eu vou dizer para ti, eles são mais adeptos de partidos políticos do que partidos de Deus. Infelizmente é isso. Do que tu tem falado? A tua boca fala do que teu coração está cheio. Se nós não estamos falando de Cristo, cara, eu tenho uma séria dúvida de quanto tu é cristão, entende? Porque tu vê, vamos lá, de quem que os muçulmanos falam? De Alá. De quem que os budistas falam? De Buda. De quem os espíritas falam? De Allan Kardec. De quem os adventistas falam? De Deus. Amém? Eles falam de Deus, só que de uma forma diferente. Por isso que eu digo, eles chegam um pouco de legalismo. Eu acho, são os irmãos queridos, mas eles são muito legalistas. E a palavra de Deus diz para nós que nós somos salvos pela graça, mas temos que cumprir todos os mandamentos. Concordo total e plenamente. Entende? Então assim, o problema é quando nós começamos a colocar que o cumprir mandamentos salva. Não, quem salva é Cristo, entende? Por isso que o meu pensamento é diferente deles. Eles falam do amor de Deus, precisa cumprir todos os mandamentos. E a palavra de Deus diz para nós que existe só 2 mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu irmão como a teu próximo. São esses 2 mandamentos que eu tenho que cumprir. Se eu conseguir cumprir esses 2 mandamentos, mas daí tu vai dizer para mim assim, mas a palavra de Deus diz para mim, que é o que eles alegam, tá? Guarda o dia de sábado e santifica-o. Ou seja, daí tu tem que colocar o valor no dia de sábado. Eu vejo que eu tenho que colocar valor em todos os dias. Todos os dias eu tenho que entregar para Deus, não só o sábado. E todos os momentos da minha vida eu tenho que viver para Deus, não só o sábado, não só a segunda, não só a terça, não, todos os dias. Eu levantar de manhã louvando a Deus. Eu conversando essa semana passada, eu fui fazer uma visita para um rapaz, e conversando com ele, ele disse que estava enfrentando uns problemas com a esposa dele, e ele disse assim: o que eu preciso fazer para que a minha esposa confie em mim? Eu disse para ela assim:
Deixa de tratar ela como tua esposa e começa a servi-la como se ela fosse Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Serve aos outros como se estivesse servindo a Deus. Então sirva a tua esposa como tu fosse servir a Deus. Sirva o teu patrão como tu fosse servir a Deus. E isso tu vai fazer, e tu fazendo isso, tu vai estar amando a Deus todos os dias, não só no dia de sábado, mas no dia de segunda, no dia de terça, no dia de quarta e assim por diante. Vamos entrar então no dia de hoje, que até agora nós falei só da semana passada, ainda estou só voltando ao tempo. Então vamos lá. Terceiro ponto, nós vamos entrar agora no terceiro ponto. O pecado reduz o homem a escravo das coisas das quais foram criadas para servi-los. Nossa, isso aqui é de uma forma tão grande. Aí nós voltamos no texto lá no 19 que diz assim: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então nós temos que olhar aonde o nosso coração está cativo. Para que nós estamos trabalhando? Para que nós estamos servindo? Vamos lá, a gente trabalha o mês inteiro para quê? Qual a utilidade de nós trabalharmos o mês inteiro? Aí tu vai dizer assim: cara, eu trabalho o mês inteiro para conseguir pagar o aluguel, eu trabalho o mês inteiro para comer, eu trabalho o mês inteiro, ou a gente trabalha o mês inteiro, voltando ao que eu estava falando, ou eu trabalho o mês inteiro para servir a Deus. Eu trabalho para servir a Deus. É esse que tem que ser o meu pensamento. É por isso que quando eu falo aqui, que quando a gente faz as coisas para Deus, tem que ser as primícias. Então por isso que eu digo assim, quando uma pessoa não consegue nem dar o valor da oferta, o valor do dízimo, porque Deus não está sendo suficientemente Deus na tua vida. Porque se Ele fosse Deus na tua vida, tu tiraria um valor do teu salário e diz assim: cara, isso aqui é para eu abençoar a obra de Deus. Eu preciso abençoar a obra de Deus, porque isso é a coisa maior que existe. Aí tem pessoas que dizem para mim: não, mas o dízimo é para os judeus. Concordo total e plenamente. O dízimo é uma lei judaica. Isso é uma lei judaica. Só que nós vemos antes da lei. Nós vemos o dízimo antes da lei. Nós vemos o dízimo lá em Abraão, que ainda não existia a lei. Nós vemos existia a lei. Nós vemos o dízimo lá antes de tudo, quando a gente vê Abel e Caim, os dois vão lá e fazem oferta a Deus. Ou seja, é a gratidão que a gente está falando. A gente não está falando de uma obrigação, a gente está falando de gratidão. E a gente vê Abel e Caim, os dois levam a oferta a Deus, e só uma é reconhecida. Só uma. Qual a oferta que é reconhecida? Aquela oferta que é feita com amor, aquela oferta que é feita a melhor oferta para Deus. O problema é que nós chegamos no fim do mês, sobrou R$2 do nosso salário, e disse: eu vou dar o meu tudo. Não, tu não está dando o teu tudo, tu está dando o teu resto. Sinto muito te dizer, tu não está dando tudo, tu está dando o resto. Tu tem que tirar lá no início do mês o valor e dizer assim: vou tirar esses R$2 e vou oferecer para Deus como sacrifício de louvor a Deus. Entende? Eu não estou falando de quantidade, de valor, não estou falando de nada. Eu estou falando de gratidão. Por isso que eu digo, quanto Deus vale para nós. Sabe, às vezes se Deus vale R$2, dá R$2. Entende? Então quanto é que Deus está valendo para ti? Entende? Infelizmente, sabe, hoje eu acho que eu estou pegando meio pesado aqui. Então assim, o problema é que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Sabe, Deus nos deu alimento, nos deu vestuário, nos deu casa, nos deu amigo, nos deu família, nos deu todas as coisas. Deus nos deu tudo. O problema é que Ele está mostrando a manifestação da graça dele por intermédio disso. Sabe quando tu chega no fim do dia e conseguir sentar na mesa com alimento sobre a tua mesa, com roupa para te vestir, e tu tem uma cama para te deitar. Cara, isso é a graça que Deus deu para nós. A bondade de Deus é mostrada por intermédio disso, e tudo isso Ele fez para que nós usufruíssemos e que nós nos alegrássemos com isso. O problema é que nós viramos completamente, nós nos tornamos escravos disso. Nós trabalhamos para poder comer, nós trabalhamos para poder vestir, nós trabalhamos porque nós queremos isso. Ou seja, aquilo que era para ser alegria para nossas vidas se transforma em peso para as nossas vidas. Então é isso que ele está falando nessa palavra aqui. É isso que ele está falando. O pecado nos tornou escravos de nós mesmos. Nós somos escravos porque nós queremos. É aquilo que eu falei.
Nós nunca estamos contentes. Nós temos uma TV. Eu comecei quando eu casei com a Dilce. Nós tínhamos em casa uma TV de 12 polegadas de preto e branco. Aí depois compramos uma de 14, depois passou por uma de 20, daí passou por uma de 29, aí passou por uma de 32, aí passou por uma de 39, aí tem que ser uma de 42, aí tem que ser uma de 55, tem que ser uma de 62, tem que ser, sabe, sempre tem que aumentar, tem que ser sempre coisa melhor. Ou vai dizer que eu não consigo ver o meu celular, que não pode ser, antigamente o celular, ele começou, ele era grandão, aí foi diminuindo, agora está aumentando de novo, né? Esses dias eu vi um cara assim, telefone celular em 2020, desse tamanho, telefone celular em 2020, em 2050 vai ser. O telefone começou a aumentar de novo, e a gente quer cada vez maior. Mas é para comodidade? Sim, é para comodidade. Eu não sou nada contra a gente ter coisa para comodidade. O problema é quando isso começa a nos tornar escravos. Nós queremos coisa melhor, eu quero isso e aquilo, eu quero aquele outro, porque eu quero melhorar, porque eu quero... Eu costumo brincar que para mim já o iPhone 10 não serve, eu tenho que comprar um 11, aí sai o 12, eu quero o 12, eu quero o Play 1, eu quero o Play 2, eu quero o Play 3, eu quero o Play 4, eu quero o Play 5, eu quero o Play 6, eu quero o Play 7, eu quero o Play 8, e assim a gente vai indo. Quanto mais eles vão, nós vivemos infelizmente escravos dos nossos desejos, e isso que o pecado nos transforma. Então assim, nós estamos nos escravizando pelas coisas temporais, nós estamos dando lugar ao pecado nas nossas vidas, nós temos dado lugar aos desejos da nossa vida. E aí, por causa disso, às vezes eu brinco aqui na igreja e digo assim: conseguiu ler a Bíblia essa semana? Não consegui ler a Bíblia. Mas sabe, no celular tem um aplicativo ali, não é nem um aplicativo, no meu celular tem. Eu entro lá e ele me mostra para mim quanto eu gastei de dados durante o dia, quanto eu gastei em cada aplicativo. E aí tu olha lá, às vezes, o teu aplicativo do Facebook, lá sei quanto tempo tu teve. No aplicativo do WhatsApp, quanto tempo tu teve. Então dá uma olhadinha lá, para depois tu dizer assim. A semana passada o Leonel falou aqui que às vezes Deus vai usar contra ti o teu celular, tá? Lá no céu. Senhor, eu não tive tempo. Assim, me empresta teu celular aqui que eu quero ver quanto tempo tu teve no Facebook, quanto tempo tu teve no WhatsApp. Vamos dizer, eu não. O Senhor vai me condenar? Eu não. Quem te condenou foi tu mesmo. Então, infelizmente, quando tu chegar na frente de Deus lá, Deus vai dizer assim: tu me condenou. Não. Quem condenou foi nós, a nossa preguiça, a nossa vontade de matar os nossos desejos. Ou seja, nós não temos tempo para estudar a palavra de Deus, nós não temos tempo para ter comunhão com Deus, nós não temos tempo para oração com Deus, nós não temos tempo de vir na igreja, que às vezes eu acho muito engraçado isso. Nós temos culto na terça, na quinta, no domingo de manhã e no domingo de noite, e tem pessoas que não conseguem tempo para isso. E o mais incrível de tudo, ela tem o tempo e ela só arranja compromisso nos horários de culto. Sabe, os compromissos dela são: hoje eu não vou poder ir no culto porque eu tenho tal coisa para fazer. Hoje eu não tenho, ou seja, qual é as tuas prioridades? As tuas prioridades é Deus ou a tua prioridade é tal coisa ou é tal coisa? Eu não estou dizendo que assim, então eu tenho que vir sempre para a igreja. Não, eu não estou dizendo isso. Tu pode fazer qualquer outra coisa sem problema nenhum. Uma vez alguém me perguntou assim: eu posso deixar de ir no culto para ir na festa da minha irmã? Eu disse: não, tu não pode, tu deve. Tu tem que estar junto com a tua irmã. Tu tem que fazer. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser o sal da terra. Se nós somos o sal da terra, ou seja, nós temos que estar no meio do mundo para mostrar para as pessoas o que é ser temperado, o que é andar no caminho certo. O problema é que quando nós saímos da igreja, vamos para a festa e ainda demos mau testemunho lá, piorando mais ainda a situação. Então vá na festa e seja um bom testemunho. Leve a palavra de Deus pelos lugares onde tu estiver e por onde tu andar. Seja testemunho vivo da palavra de Deus. Seja uma carta aberta. Seja a Bíblia das pessoas. Quando as pessoas olharem para ti e dizem assim: aquele cara ali é o testemunho que eu tenho que ser. Entende isso? Isso Paulo diz para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu preciso que as pessoas me imitem.
Eu tenho que poder falar isso. Me imitem. Tu tem condição de falar hoje isso para as pessoas? Imita a mim, como eu estou imitando a Cristo. Eu tenho tentado andar nos caminhos de Cristo e tenho tentado fazer a vontade de Cristo, mas não, nós não temos andado dessa forma. Então, nós não temos nem comunhão com a igreja. Sabe que quando a gente vai na igreja lá, e a gente senta do lado do irmão, o pastor diz assim: olha para o teu irmão e dá um sorriso para ele. Tu olha para o lado, está aquele cara que tu não vai com a cara dele, entende? E aí a gente diz assim: nós somos cristãos. Como é que nós somos cristãos e conseguimos? Cara, eu vou passar uma eternidade do lado do cara, entende? Se eu sou cristão, eu vou estar no céu. Ele sendo, vão passar a noite, vai ter que viver um em cada canto do céu lá. Não é assim. Nós temos que viver em paz com as pessoas. A palavra de Deus diz para nós: se possível, tende paz com todos. É lógico que a gente não vai conseguir ter, porque as pessoas às vezes olha, tem gente que é ruinzinha de negócio, mas nós nos tornamos raquíticos, franzinos espiritualmente, infelizmente. Ou seja, nós estamos alimentando muito mais ainda a carne, muito mais a nossa mente do que o nosso espírito. Nós estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade. O pecado, ele faz um ninho na gente, ele cega a gente e ele nos traz para a escravidão. E é isso que a palavra está falando para nós. Aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Então, aonde está o teu tesouro? Pense isso nesse dia. E para a gente conseguir terminar, e vamos terminar hoje, o quarto ponto que eu quero falar a respeito do pecado. O pecado arruína inteiramente o homem. O homem acaba-se quando ele cai no pecado. Ou seja, esse é o efeito final. Ou seja, tu passou por todos os outros, ele te deturpou, ele tirou tu fora do que era para ti ser, ele te colocou escravo dele e agora ele aniquila contigo. O pecado, mas daí tu vai perguntar para mim: tá, mas de que forma que tu fala para mim que o pecado arruína? Bem, é aquilo que eu falei no início. Nós passamos uma vida inteira trabalhando, uma vida inteira juntando, e aí nos deparamos com a morte. E chega lá na morte, e o que tu mostra? Cara, assim, não vai levar nada. Passamos, ou seja, isso fala para nós também em Eclesiastes. Em Eclesiastes diz assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eu vivi uma vida inteira e descobri que cheguei no fim dela e vaidade. Eu trabalhei uma vida inteira para conseguir montar uma casa a minha casa dos sonhos. Assim, e tu trabalha a vida inteira para fazer aquilo, para resgatar, para fazer, interpretar aquele teu sonho e não, materializar aquele teu sonho. E aí no momento que tu vai para o caixão, o teu sonho ficou lá, em cima da terra, tu não vai conseguir levar. Então assim, arruinamos a nossa vida inteira atrás de coisas que vão passar, atrás de coisas que não vão para lugar nenhum, porque da onde nós saímos, nós vamos sair aqui dessa terra de mãos vazias, da mesma forma que nós chegamos. Mesmo que nós tenhamos juntado os maiores tesouros na terra. Até hoje a gente vê as pirâmides lá no Egito, né? Aquelas pirâmides são túmulos dos faraós, que os faraós faziam aqueles túmulos majestosos, grandiosos, para conseguir guardar a sua fortuna e para levar a fortuna junto com ele. Mas as fortunas continuam lá. Não sei se então já não saquearam. Por isso que a palavra de Deus diz no 19 lá: se tu for juntar tesouro, junta nos céus, aonde a traça e a ferrugem não estragam e aonde os ladrões não conseguem saquear. Não sei se aquelas pirâmides lá não foram saqueadas e foram levado tudo que foi levado. Então assim, aonde tu está guardando o teu tesouro? Será que os tesouros que tu estão guardando são lugar que a ferrugem pega? São lugar onde os ladrões podem saquear? O nosso maior adversário é a morte, e nós vamos encontrar com ele e nós não vamos levar nada. Então aí lá no momento da morte, no momento que isso é interessante, porque vocês já viram filme de pessoas morrendo, né? Assim, a pessoa está morrendo no leito de morte
e vai lá alguém e vai conversar com a pessoa. Qual é que é a conversa de uma pessoa? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chegar do lado de uma pessoa que está morrendo de verdade. E a pessoa vai morrer, tu sabe que ela vai morrer, tu vai chegar lá para ela e vai dizer para ela o quê? Bem, sabe o teu valor, o teu dinheiro no banco? Eu nunca vi até hoje, sério, um cara morrendo dizendo assim, qual é o teu último desejo? Eu quero que tu vá lá no banco, saque R$1 milhão e traga para mim aqui. Nunca vi uma pessoa dizer isso. Mas ele diz assim, tu consegue trazer o meu irmão, que faz 30 anos que eu não vejo ele, e eu estou com saudade dele, eu queria ver. Eu queria muito pedir perdão para o fulano de tal. Eu queria muito ser perdoado pelo fulano de... Eu queria pedir perdão para o fulano. Eu queria dar o perdão para o fulano de tal. Eu dava tudo que eu tenho hoje para conseguir abraçar o meu filho, abraçar a minha mãe, abraçar o meu pai. Ali no momento do leito da morte, as pessoas veem o que realmente vale. Tu vê Paulo falando para Timóteo, né? Porque as coisas que ele pede para levar para ele pela última vez para ele ali, para ele poder ler de novo, antes de morrer, porque ele sabe que ele está perto da morte. Ele pede para levar Marcos, que era um cara que ele tinha afastado dele e que ele queria chamar de volta. Então tu vê justamente. Exatamente. E isso tu vê Paulo ali, né? Paulo teve uma desavença. Paulo era contencioso, né? Era uma pessoa bem contenciosa. Ele teve desavença com Paulo, ele teve desavença com Pedro. Mas aí ele pega e diz assim, que na hora da morte dele, diz assim, cara, vai lá e traz Marcos aqui que eu preciso conversar com ele. Entende? Então, isso nós estamos falando do apóstolo Paulo, lá um cara que andava, que diz assim, sede meus imitadores. Entende? Então é isso. Então será que não é a hora de nós mudarmos hoje o nosso pensamento? Quanto tempo falta aí, José? 3 minutos? Será que não é a hora da gente mudar os nossos pensamentos então? Eu acho que é o momento de nós largarmos tudo de mão, esses desejos carnais e amar mais. Sabe, tem uma música aí que eu nunca sei, eu digo que é do Cazuza, mas não é do Cazuza, mas a Dilce sabe quem é. Eu queria ter amado mais do Titãs? Epitáfio? Pode ser eu. Mas eu queria ter amado mais, eu queria ter perdoado mais, eu queria ter vivido mais. Entende? Faça isso. Não deixe para quando tu estiver no leito de morte tu desejar isso, mas deseje agora, muda a tua vida. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Nós possamos mudar. Nós somos arruinados. Então assim, a palavra de Deus diz para nós em Marcos 8,36: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Sabe, nós estamos dando valor para as coisas e perdendo a nossa alma. Vamos parar de fazer isso. Nós olhamos a parábola de Rico e Lázaro ali, onde Lázaro, rico, diz assim, deixa eu ir lá falar para a minha família, sabe? Então no momento em que nós possamos mudar de verdade, essa palavra mostra exatamente o que é. Então assim, nós entendemos que nós estávamos ele entendeu que estava completamente cego e ele queria mudar a vida dele naquele último momento. Então assim, vamos mudar de vida. O pecado nos arruina completamente. Para concluir, nós entendemos, vamos relembrar, o pecado perturba, desorganiza o equilíbrio do homem e faz com que o homem funcione mal. O pecado cega o ser humano no tocante a questões espirituais. O pecado reduz o homem a escravo das coisas e o pecado arruína o homem completamente. Então o que eu posso fazer? Tem solução para isso? Sim, tem solução. A resposta é sim, a solução é Cristo. Então assim, o apóstolo Paulo fala para nós em Atos 18:38, meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus Cristo que a mensagem do perdão dos pecados é anunciada. Então assim, todos esses pecados, tudo isso que eu fiquei 3 semanas falando para vocês, é completamente aniquilado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então esqueçam tudo. A palavra de Deus diz para nós em Colossenses 1,14 que nós somos salvos pelo sangue de Cristo e por intermédio desse sangue nós encontramos a redenção. Nós somos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas salvos por intermédio de Cristo Jesus. Então tudo que eu falei para vocês nessas três
dias, tudo se resume a nós somos pecadores, e se nós olharmos em Romanos 6:33, o salário do pecado é a morte. Mas daí a segunda parte diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então não viva no pecado, mas viva no dom gratuito de Deus. Amém? Vamos conseguir acabar ali? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, quero erguer a minha oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós paramos, Senhor, de viver em pecado, mas vivemos na Tua graça. Muito obrigado por tudo, abençoa a semana vindoura, que eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, não sei se vai dar tempo aí, amanhã, ao invés de nós termos o sermão do Salmo 119, que é a live do Salmo 119, nós vamos conversar sobre um assunto muito pertinente que está acontecendo com o mundo hoje. Então nós vamos falar. Josi, quer falar aí, Josi? Deixa eu só encerrar, porque senão vai perder. Tá. Então, adeus aí o pessoal do Instagram. Eu acho que ele apaga sozinho, né? A Josi vai falar um pouquinho aqui a respeito da live que nós vamos fazer amanhã. Nós não vamos fazer uma live, nós vamos fazer tipo um bate-papo. Se alguém quiser vir amanhã aqui na igreja, venham. Vem aqui, Josi. Aí aparece um pouquinho. Deixa eu parar, só eu que apareço. Hein? E aí tu já faz. Ah, não, a oração eu já fiz, né? Não, tu faz a oração final daí no Facebook agora. Não, ali era a oração do Instagram. Agora vamos fazer a oração do Facebook. Amém? Boa noite. Amanhã, então, a gente vai fazer um bate-papo falando um pouquinho sobre o fim dos tempos. Eu recebi um questionamento ontem nas redes sociais de uma seguidora que ela está casada há 5 anos e tem medo, né? Eles estão meio paralisados com medo em relação ao fim dos tempos. E ela me perguntou assim: será que a gente tem filho, né, vivendo essa fase do fim dos tempos? Será que é certo eu engravidar? É certo eu colocar uma criança no mundo para passar pelos sofrimentos? E acho que é um questionamento que muitas vezes nós temos, né, em relação ao fim dos tempos. O que eu vou viver, pelo que eu vou passar? Será que vale a pena investir nesse mundo? E o nosso papel aqui é trazer boas novas, né? O mundo já tem tantas notícias ruins, já passa por tanta dificuldade, e se a gente paralisar por causa do medo, se a gente parar de trazer boas novas, de fazer coisas boas e colocar pessoas boas no mundo, aí mesmo que não vai ter quem espalhe as boas novas, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, não só em relação a ter filhos, mas o que a gente pode passar, se estamos mesmo vivendo o fim dos tempos. E daí a gente convida vocês a participarem. Vai ser um bate-papo também interativo. Acredito que mais assim uma roda, né, pra gente conversar mesmo. E quem quiser participar é bem-vindo para expor a sua ideia, e também, se tiver dúvidas, trazer as dúvidas para o pai. Não é pra gente, pro pai. Tá bom? Acho que é isso. Oração? Faz oração então. Senhor, obrigado, Pai, porque a gente pode estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra e disposto, Senhor, a Te servir. Que o nosso coração esteja sedento em espalhar, Pai, boas novas, em ser, Pai, portador da Tua Palavra, portador de boas novas para esse mundo que de dificuldades e de coisas ruins já tem bastante gente para espalhar. Que a gente esteja disposto a Te servir e a espalhar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do amor, o Evangelho da paz. Que a gente deixe, Pai, de lado a razão, de querer ter razão sempre, mas que a gente viva para buscar a paz e espalhar, Senhor, o Teu amor e os Teus frutos, os Teus dons nesse mundo. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.